Estudo Bíblico Números 25. Nota homilética. O 25º capítulo nos ensina: 1. Os aspectos do pecado. A vitória que se ganha no setor material pode causar derrota no aspecto espiritual. Israel venceu o direito de morar nas campinas de Moabe, capítulo 22, versos 24 e 25, mas logo sucumbiu às tentações do ambiente pagão, verso 1. B. A associação significativa entre os pecados da prostituição e da idolatria, versos 1 e 2, 1 Coríntios 6, versos 13 a 20. C. As terríveis possibilidades de o pecado espalhar-se, mesmo entre o povo de Deus. D. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. 2. Os aspectos da expiação. A. Tem por base um zelo pela glória de Deus, verso 13, Hebreus 10, versos 5 a 10. B. Revela a retidão de Deus, Romanos 3, versos 21 a 26. C. Demonstra a atitude de Deus para com o pecado. D. É a própria redenção, a salvação por intermédio de um substituto. Verso 2. Inclinou-se aos seus deuses. Tendo Balaão fracassado na sua tentativa de afastar do Senhor os israelitas, aconselhou os moabitas a tentar separar os israelitas do seu Deus, seduzindo-os à imoralidade e ao culto sensual dos falsos deuses dos moabitas. Capítulo 31, verso 16, Apocalipse 2, 14. Como castigo, Balaão foi morto à espada. Capítulo 31, verso 8, Josué 13, 22. Verso 4. Toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Isso porque pecaram contra o Senhor. Israel é seduzido à prostituição e à idolatria por causa do iníquo conselho de Balaão, capítulo 31, verso 16. Esse versículo revela a intensidade da indignação de Deus contra os cabeças ou líderes do povo do seu concerto. Foram executados por causa do seu comportamento escandaloso e abusivo e porque foram omissos como exemplos de separação da imoralidade sexual da idolatria. Versos 6 a 15 mostra o zelo de Finéias e como ele espiou o pecado do povo, verso 13. Por esse gesto de zelo, Deus confirmou com concerto de paz o sacerdócio que já tinha confiado à família de Arão. Verso 8. Então a praga cessou. A retidão de Finéias, futuro sacerdote do Israel, executou a justiça, Salmo 106, 30, e fez cessar a maldição que, causada pela idolatria do povo, se atribuiu ao conselho de Balaão, que, segundo as tradições israelitas, foi a causa dessa prostituição com as filhas dos moabitas. Verso 1, capítulo 31, verso 16, Apocalipse 2, versos 14 e 20. A retidão perfeita de Cristo afasta o julgamento merecido por nós, os que nele cremos. Verso 11. Zelou o meu zelo no meio deles. Expressando ira santa, Finéias reagiu ante a degeneração moral e a idolatria entre o povo de Deus, versos 1 a 8. Sobre Finéias, destaca-se: 1. Seu zelo excepcional pela honra de Deus, verso 13. Finéias o evidenciou no seu amor à retidão e na sua aversão ao pecado, de modo como o próprio Deus demonstra. O zelo de Finéias tipifica o zelo de Cristo pela santidade de Deus. Hebreus 1, 9. 2. O Senhor prometeu a Finéias um sacerdócio perpétuo. Verso 12, 13 e 1 Crônicas 6, 4. Esse ato de Finéias revelou que ainda havia entre o povo quem mostrasse zelo pelas coisas de Deus, zelo em vindicar a retidão. Por isso, Deus reconheceu seu ato ao ponto de o considerar um ato de expiação, verso 13. Aliás, a única ocasião descrita do Antigo Testamento na qual um ato individual
não prescrito pela lei, foi aceito como uma expiação que escudou o povo contra a ira de Deus. Salmo 106, versos 30 e 31. Verso 18. O paganismo ao redor de Israel sempre levava o povo de Deus à idolatria. O mundanismo ao redor da igreja sempre quer levá-la ao caso de Peor e ao caso de Cosbe, ou seja, a impureza da carne e do espírito, 2 Coríntios 7, verso 1.